Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Donati Inside, patrocinado pela Donati Brasil. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre de um estrela do design internacional, já a gente chama, e aproveitando para pedir para que sigam as redes sociais da Donati, vão aparecer aqui embaixo. E eu sou Luiz Pérez, mais uma vez aqui com vocês, sócio da Fazedoria e sócio também do pivô das polêmicas, Val Soares. Dá um oi para a galera. Só que hoje não. Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, sou o Val Soares, sócio desse jovem que fica me difamando. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre design, sobre a indústria de imóveis no Brasil e é isso aí, bora lá. É isso aí, vamos falar bastante de negócios, hoje falar um pouco de design, porque tem uma presença de um super design aqui, e o Cláudio Musi, cara que mais entende de produtos imobiliários aí no Brasil hoje. Boas-vindas aí de novo, viu, Cláudio? Obrigado pela oportunidade. Olá, tudo bem aí, pessoal? Bom, a gente está aqui com você disse, uma presença ilustre e para ajudar a agregar aí valor nas nossas discussões, né? Acho que tem bastante coisa para a gente bater papo hoje aí. Muito bem. Então agora a gente vai chamar ele, o grande Alessandro Novelli. Seja muito bem-vindo ao Brasil. Muito obrigado por ter vindo. Grazie di questa ospitalità. Non credo che devo dover cominciare giusto ringraziando questo tavolo che mi offre la possibilità di poter parlare di una cosa che ormai mi vede protagonista da tanti anni e sono molto felice di poter partecipare a questa conversazione. Mi aspetto che venga fuori una buona discussione, un buon parlare di una cosa che interessa a molti. Muito bem, o Alessandro Novelli, que é sócio do Adriano Baldanzi, eles se conheceram lá na Itália, estudaram desenho industrial em Firenze, né? E foram reconhecidos pela primeira vez pela Casa Mania, né? Que é uma empresa de móveis e acessórios, e também hoje se desenvolvem várias cadeiras, vários projetos no Brasil que são muito importantes, né? E outra coisa nova hoje para falar do podcast, que é a comida, né? Nós compramos comida especialmente para você, Alessandro, comida brasileira. Então tem aqui pão de queijo. Vai ser o desafio que você fale pão de queijo certinho. Pão de queijo. Coxinha. Só palavra difícil, cara. Pão de queijo, coxinha. E esse aqui é torresmo. É comida mineira, comida brasileira típica. Então fica à vontade para comer aí, que parece que é bastante bom isso aqui, viu? Tá com uma cara boa. Viu? Ok, ho capito. È isso. Ma la cosa importante non è tanto il nome ma la bontà del prodotto. Credo che su quello posso stare tranquillo. É isso, perfeito. E um brinde, que agora temos a saúde. Temos saúde. Água aqui hoje, água com gás, né? Muito bem. Ah, não tem que brindar, né? Pode brindar sempre. Sem dar aquela bebericada. Muito bem. Acho que o primeiro ponto aqui é entender um pouco sobre design, né? Como que o design entrou na vida de vocês, né? Começando pelo Alessandro, como é que o design surge na sua vida? Como é que ele começa? Qual é a primeira noção que você tem? Beh, devo dire appunto che ormai è tanti anni che frequento questo mestiere. E come è iniziato? È iniziato con una passione per il disegno, per il progetto, perché naturalmente nella mia famiglia esisteva già un concetto di progetto. Mio padre faceva il falegname, dal falegname poi chiaramente questa passione si è trasmessa in maniera diversa per me, però era già probabilmente nato nel famoso DNA questa suggestione di fare, di mettere alla prova le capacità per produrre e mettere in atto un progetto. Il primo progetto è stato quello di preparare una carriera di lavoro, quindi iniziare con uno studio. Questo è cominciato presto, dopo le prime scuole. Ho fatto il disegno industriale a Firenze e che mi ha dato la possibilità di capire meglio quello che poteva diventare per me la mia professione. Evidentemente era una scuola che offriva intanto una conoscenza di persone che frequentavano questi corsi, che erano persone che venivano anche dal resto dell'Europa, e questa cultura che portavano evidentemente ha influenzato anche
le mie conoscenze e il confronto, il mettersi come sempre disponibili a comprendere queste culture nuove ha fatto sì che anche nel mio apprendimento è stato arricchito da queste persone che mi hanno in qualche maniera aiutato ad affrontare, a iniziare un'attività. In questo corso ho conosciuto quello che è attualmente il mio collega di lavoro, Adriano, e con lui, insieme ad altre persone che in quel primo tempo abbiamo frequentato e iniziato la nostra attività, abbiamo, come dire, provato a esercitare una professione che a quel tempo non era semplice, perché non era compresa così come oggi. Oggi si parla di design in tutti i settori, è una parola che è in bocca a tutti, e quindi è molto più semplice oggi entrare in questo mondo. In quel periodo, purtroppo sono tanti anni, si sta parlando del 1978, quindi usciti da questo corso universitario pensavamo che il mondo aspettasse, invece non ci aspettava per niente. Abbiamo iniziato a girovagare per l'Italia con disegni sotto il braccio perché il computer ancora non era presente, quindi abbiamo durato fatica anche nel trasportare i nostri progetti. Erano queste grandi cartelle dove noi avevamo fatto i nostri progetti, ed è stato un percorso molto difficile, molto scoraggiante, perché tutti ci dicevano che sì, siete bravi, però non siete conosciuti, non possiamo investire su delle persone sconosciute, tornate quando siete famosi. Se nessuno ci faceva lavorare, evidentemente famosi non saremmo mai stati. E a questo momento, nel momento tra virgolette della disperazione, nel senso che nessuno ci offriva la possibilità di lavorare, abbiamo preso la decisione di essere i fautori del nostro lavoro. Abbiamo creato un marchio di prodotti semplici, costruiti senza un grande impegno economico per realizzarli, grazie alla conoscenza che abbiamo fatto attraverso un'industria che faceva carrelli per supermercati, quindi tecnologia del filo elettrosaldato. Questo ci ha consentito di fare un primo catalogo di circa 10 elementi. Gli abbiamo dato un nome, il suo nome è Casamania. Questo nome è partito negli anni 80 e devo dire ancora è sul mercato. Non è più il nostro possesso, perché dopo una decina di anni dove abbiamo lavorato insieme anche a un'altra azienda che si era presa la cura di distribuire il prodotto, abbiamo abbandonato l'attività perché ci siamo rivolti ad altri settori. Comunque quello è stato fondamentale per la nostra crescita, sia culturale ma soprattutto economica, quella che ci ha permesso di poter proseguire in questa attività. Bom, eu acho, pegando o gancho que ele transcorreu toda a vida, desde que começou a estudar, a vida profissional, dos pontos que me faz refletir mesmo como que é a dificuldade realmente de uma pessoa que tem essa paixão por design, começou indo para as empresas apresentar o trabalho, né? E as empresas de fato falavam, né? Como ele comentou, assim, vocês são aparentemente bons, mas vocês são quem? Não são conhecidos, né? A gente até no outro podcast falando de marcas, de posicionamento, você vê como o design também no início tem essa dificuldade, né? Na verdade foi com isso que eles desafiaram eles a fazer a Casamania, que eu percebi. Aí como ele fala, pegaram uma empresa simples de supermercado, né? Carrinho do supermercado, sim. Em cima disso fizeram um produto simples, né? Então isso me faz lembrar de toda essa jornada que seja das marcas, né? Da dificuldade de ser conhecido e como que o produto pode trazer essa visibilidade. Até tinha vindo para cá, antes eu tive no showroom uma conversa com o fabricante, que é justamente a mesma coisa.
que é difícil, principalmente no Brasil também, ser conhecido, ter referência de valor, mas no final você acaba sempre lembrando do produto, porque tem que surgir alguma coisa para o cliente ter posse, né? Então é justamente que me reflete bem aí também a jornada aí do crescimento de um designer na Itália, né? Que aparentemente parece que tudo é mais fácil, né? Mas teve as mesmas dificuldades. Eu acho que a história de toda marca tem sempre meio que essa jornada do herói, né? Exato. Então o cara sempre começa perrengando, né? Me lembro também na minha carreira, que já tem tempo, de você bater nas portas, né? E aí a pessoa sempre olha e fala assim, nossa, que trabalho legal, mas, poxa, a gente não é o momento. E você sabe, às vezes, que o cliente está desenvolvendo alguma coisa, que você poderia contribuir, mas o cara te dá um jeito de te gelar, te passar. Eu acho que isso é legal para as pessoas que estão começando. Eu acho bacana isso, porque as pessoas que estão começando, muitas vezes, olham para você que já tem uma puta de uma jornada longa e pensam, né? Ah, para você é fácil, né? Então, eu vejo isso muito nos jovens que trabalham nas nossas equipes, né? O cara olha para você, às vezes você tá ali e você não vai mexer com um determinado tipo de trabalho. E o cara olha e pensa que foi fácil chegar ali, né? Eles ignoram uma trajetória, ignoram que o conhecimento é o único caminho para você, de fato, desenvolver alguma coisa. Nós, no podcast anterior, falamos muito sobre essa questão do desenvolvimento, né? E acho que o Brasil precisa muito disso ainda, né? Dessa compreensão, principalmente pensando no produto, é que tem um conjunto de conhecimentos para que você possa desenvolver um produto. Não é um conhecimento, né? O design, que é o nosso tema aqui, não é um conhecimento. Não é a forma somente, né? Não é o desenho somente, né? A gente falou também sobre isso. O design é conhecimento de uma série de coisas, né? É preciso conhecer muita coisa e, inevitavelmente, leva tempo. É preciso ralar bastante até chegar em um determinado ponto. Acho que isso é interessante e a gente tem sempre aquela expectativa de que as pessoas novas que estão vindo tenham reconheçam isso, né? Falam assim, pô, peraí, não é possível criar uma marca assim, do nada, de repente, porque é a mesma coisa que acontece com o branding, né? Sim. Eu pegar o gancho desse negócio do design, porque a gente estava juntos, né? Ontem eu vi o Adriano, o Alessandro desenhando e tal, e na hora ali, né, a questão das peças, e também perguntar para ti, depois o Alessandro responde, que eu penso o seguinte, os projetos parece que estão na mente, né? Quando vai para o papel, quando eu vejo você executando ali no papel, dá a impressão de que já está tudo resolvido na cabeça, ali é só uma expressão. Ou tem um pouco dos dois, tem intuição, tem improviso? Como é que é esse processo de criação? Pensando também na parte, né, publicitária, de criação, que você também viveu tantos anos, né? O que você pensa sobre isso? Depois o Alessandro falar também um pouquinho. Cara, começo eu, né? Depois... eu acho o seguinte, quando você faz várias vezes uma atividade, quando você repete aquela sua tarefa, e a criação também é repetição, né? Você teve que pensar várias coisas que são uma porcaria, que é uma merda. Você tem várias ideias que são totalmente inúteis, né? Então, eu acho que isso vale para quem escreve, acho que isso vale para quem desenha, isso vale para quem pensa o produto, acho que isso vale para todo mundo. Eu penso que aquilo que está na cabeça de quem já repetiu centenas de vezes parece mais simples. Mas na verdade, porque a pessoa já pensou muitas vezes naquilo. Já pensou em como fazer. Já quebrou a cabeça na hora de fazer. Já fez e deu errado. E aí, às vezes, né, você pega ali rapidamente tem uma ideia. A ideia surge porque você está vendo um contexto e ela parece uma coisa que veio do nada, né? Parece assim, puta, nossa, mas que fácil. Pô, por que eu não pensei nisso? Já estava elaborada ali. Parece que ela já estava elaborada. E ela, de fato, muitas vezes já está elaborada porque você já elaborou anteriormente em alguma outra situação ou algum outro desafio. Eu acredito que é isso. Não sei o que o Alessandro acha disso. Bene, diciamo che
raccontare il proprio lavoro è difficile. Comunque posso dire molto in sintesi che il progetto che faccio in questo momento, che faccio oggi, che faccio ieri, che farò domani, in realtà non è il risultato di un'ora, 2 ore, 3 ore, ma è 40 anni di lavoro più un'ora, 2 ore, 3 ore. Per cui non è una cosa che viene da lontano. Evidentemente la preparazione, l'esperienza che è durata tanto tempo fa sì che oggi si possa esprimere con una velocità maggiore. È chiaro che l'esperienza è fondamentale in questa cosa, ma non è solamente un'esperienza di disegno, di design, è un'esperienza di rapporto con il fruitore, sia quello finale, ma l'intermediario che è l'azienda. E l'azienda in questo momento, da sempre, è quella che in qualche maniera ha frenato la nostra attività, in quanto era con lei che ci dovevamo confrontare. E credo il problema di oggi dei giovani design, visto che è stato citato l'argomento giovani, l'unica fortuna che hanno è che sono giovani e che quindi hanno ancora tempo per poter pensare di affrontare questo mondo. È un mondo difficile, credo come lo siano altre attività dove un giovane pensa di potersi inserire. E la pazienza ci vuole, la pazienza è crearsi una propria motivazione, perché ci vuole delle motivazioni evidentemente per intraprendere un'attività così importante, ma anche così ormai diffusa. Probabilmente c'è tanta offerta di designer oggi in questo momento, e quindi bisogna cercare le occasioni, e le occasioni a volte sono anche vengono anche dagli incontri. Bisogna incontrare le persone, l'occasione di un buon incontro fa sì che si possa aprire una carriera, quindi è il portarsi e farsi conoscere, parlare, avere la possibilità di dimostrare le proprie capacità senza avere la presunzione di poter già all'inizio determinare delle scelte importanti per l'azienda. Poi ci vuole chiaramente la cultura dell'azienda. L'azienda è l'elemento fondamentale, colei che può dare o non dare successo a un giovane designer. É complexo o processo de criação, né? Ontem mesmo eu estava com ele, a gente foi visitar uma empresa no interior de São Paulo, e voltando no caminho a gente conversando e falando da inteligência artificial, né? Isso é bastante polêmico. Sim. E eu fiz um teste, né? Tava lá no carro, Alessandro, você conhece tecnologia? Eu ouço falar, mas não conheço muito, né? Aí eu fiz um teste de processo de criação de produto. Comecei a conversar com... Aqui no celular mesmo tem instalado, né? A versão 4.0. E eu dei todo o briefing do produto. Bem detalhado. Ele até estranhou que... No, Ale... da inteligência artificial, não? Sì, abbiamo provato. A gente testou. E a gente deu todos, em pouco tempo, todos o detalhamento de como seria o detalhe do produto. E até a resposta em texto, depois pedi até para responder em italiano muito bem, né? E tinha a voz lá que falava com calma, e parecia que tinha certeza que estava fazendo, e ele começou a ficar preocupado como designer. começou a sudar, né? Assim, será assim? Aí começou a falar e detalhes assim, escritos, né? De como que seria o produto, mas mais detalhes técnicos, tipo da espuma, tipo do conforto. E ele começou a ficar preocupado. A resposta foi, eu falei, peraí, Alessandro, calma. E foi falando, caramba, ele tá indo em nível de detalhes que é compreensível tecnicamente. Aí eu falei assim, agora, por favor, faça o desenho para mostrar aquilo que você tá falando. Para traduzir, né? Para traduzir aquilo. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Ele ficou bem contente e aliviado. Porque justamente que dava a perceber que ainda é uma ferramenta que não tem toda essa experiência ainda de vivência, de dificuldades, né? E como ele bem falou, e você também comentou, né? Uma experiência grande de tentativas e erros também, né? Com resultados diferentes, né? Então, enquanto ele contava, eu estava lembrando da experiência
Com'è? Era bello il divano quello lì? Eccezionalmente orribile, per fortuna. Mi sono sentito molto meglio, sinceramente. Dalla prima preoccupazione sono passato all'esultanza. E d'altra parte si parla di intelligenza artificiale. Artificiale lo è senz'altro. E l'intelligenza, come vale per l'essere umano, non tutti sono intelligenti nella stessa maniera. E probabilmente quella intelligenza artificiale non era proprio delle migliori. Sim. Eu acho que o design e o branding, eles têm uma sinergia, uma semelhança bastante grande assim, entre si, né, nesse aspecto. Porque quando você fala em design de produto, você está olhando... aparentemente estamos falando de produtos. Estamos falando de algo que tem forma, algo tangível e tal. Quando você fala em branding, você aparentemente está falando sobre uma marca. Mas nunca é sobre isso. Porque é sempre sobre pessoas. Então, um produto, ele atende um ser humano. Da mesma forma que uma marca, ela responde um ser humano. Então, eu acho que o que vai além da capacidade de criar, da experiência, né, dessa capacidade de desenvolver, dessa jornada toda, é também olhar um pouco para aquilo que está além, né? E o que está além é uma pessoa. Uma pessoa sempre vai usar um produto. E uma pessoa sempre vai escolher uma marca por coisas que às vezes não são tão lógicas assim, né? Não é só uma questão de a forma ou a cor, ou isso é influenciado inclusive pelo momento histórico. Isso é influenciado por aquilo que aquele conjunto de pessoas está vivendo, né? E eu acho que a interseção, né? A conexão entre o design e a marca tem isso que eu acho bastante interessante. Ambos trabalham com pessoas. É preciso olhar muito para pessoas, ser crítico sobre pessoas. É justamente o que ele deu no exemplo no início. Ele tinha a ideia de produto, mas tinha uma marca, né? E ele tinha que ter essa conexão, né? Exato. Agora, puxando um pouco disso que você está falando, mas... queria me ater a coisa da inspiração, né? O local onde a gente vive, onde a gente está inserido, é muitas vezes inspiração para as coisas acontecerem. Então, por exemplo, na música, você vai ter no Brasil uma música caipira que tem a ver com aquele ambiente bucólico que a galera vive, ao passo que no ambiente urbano surge um outro tipo de música, como o hip hop, ou no sul dos Estados Unidos, o Mississippi, o blues e assim por diante. Quando eu estive em Firenze, aquele lugar é uma inspiração por si, né? Com tantos elementos de arte, ao mesmo tempo também tem um negócio urbano que é contemporâneo, sim, mas tem uma certa melancolia de ver os canais, etc e tal. Aí a pergunta é para todo mundo, o quanto que esse ambiente influenciou a vida dele como designer, a diferença que se vê no Brasil, já pegando o gancho daquilo que você trouxe sobre o Brasil de hoje ser um pouco da Itália de 30 anos atrás, que você comentava ontem. Então, quem quiser pegar esse gancho para ficar à vontade, mas a ideia é essa, o quanto que o ambiente inspira esse processo criativo, né? Acho que esse é melhor o Ale começar, afinal de contas ele entendeu tava ali, né? Ponto, né? Diciamo che effettivamente l'inizio è stato ispirato da dove siamo nati, da dove abbiamo vissuto, però devo dire che per fortuna da subito ci siamo spostati, ci siamo mossi, siamo andati prima nel nord Italia, a Milano, che ormai era a quel tempo il centro mondiale del design, e poi abbiamo cominciato a frequentare le fiere nel mondo, a Colonia. Prima esisteva Parigi che aveva un senso, ora lo ha perduto. Siamo stati in Spagna e da lì poi siamo immigrati anche verso le terre più lontane, quindi ci siamo avvicinati agli Stati Uniti, abbiamo visitato poi il Brasile, e quelle che erano l'ispirazione data da un territorio toscano si è trasformata in un'ispirazione mondiale. Ormai i confini non sono solamente fisici, ma anche virtuali, ci portano a conoscere tutto il mondo, e la conoscenza fa sì che si mescoli alla tua cultura, in qualche maniera la trasformi poi in dei risultati di design. Quindi è il mondo, è
è la cultura che si esprime, o perlomeno quella che noi riusciamo a catturare attraverso i nostri viaggi, che diventa uno strumento per poter lavorare, per poter esprimere attraverso il nostro design dei concetti che partono dall'Italia, dalla Toscana, ma che poi hanno preso sapori colto sapori da tutte le parti che abbiamo visitato. Cláudio. Não, eu estava escutando justamente como ele falou, né? Acho que antigamente tinha mais essa influência regional, né? Hoje, com as distâncias, diminuiu bastante com a tecnologia. Eu tô com ele, como ele comentou. Você nasce no local, você tem a influência local, mas hoje todo mundo com acesso, mesmo que virtual ou físico, como ele falou, presenças em outros locais te inspiram também. Mas é inicial, né? É inicial esse processo. Acho que quando você... Somente eu também, quando eu comecei a trabalhar na engenharia, eu tinha o quê? O ambiente da faculdade, que era limitado, né? Então isso me influenciou na questão mais técnica de processo, mas depois para realmente dar solução para um cliente, ou mesmo para o cliente final, você tinha que somar várias experiências de vários lugares, com influências diversas. Acho que é mais ou menos isso que ele realmente apontou, né? Começa através de uma influência local, mas depois, para ter maior abrangência, assim, de mais pessoas utilizando, o acesso à tecnologia, você tem influência de vários locais, né? Então, eu penso que sia una mescola di varie influenze di vari ambienti oggi, no? Nel mondo, no? Certo. Perché, principalmente quando hoje o acesso à viagem é mais fácil também, você está em vários lugares. Você sai, vai em Firenze, é influenciado lá. Sim. E não sei, essa questão do design realmente me fascina quanto a isso. Como ele teve a influência muito grande da Europa e hoje está fazendo produtos no Brasil, para o Brasil, sendo influenciados pelo ambiente e pelas pessoas, principalmente, do Brasil. Eu acho que tem esse lance da inspiração. Acho que todas as pessoas que de alguma forma trabalham com a criação de alguma coisa, que pode ser, como nós já falamos várias vezes, um produto, mas pode ser uma campanha, pode ser uma comunicação. E eu me lembro, em 2000 e pouco, eu me lembro que a minha oportunidade surgiu num trabalho para uma empresa que era uma empresa que já naquela época falava muito sobre sustentabilidade, e eles vendiam, já era para o setor para o ramo de arquitetura, e eles vendiam carpetes em placas aí, super de valor agregado, e essa empresa me desafiou a fazer uma campanha para eles. Naquele ano, coincidentemente, eu tinha construído uma cabana de madeira, de eucalipto, com aquele teto feito com grama, com aquela, eu não me lembro, aquela grama que nós pegamos na própria região. E aí acabei fazendo um anúncio com essa foto. E o cliente aprovou, porque tinha muito a ver com o produto deles, né? Eles já faziam isso fora do Brasil. Então, mas hoje a gente tem hoje é muito diferente, porque você pode se inspirar em qualquer lugar, inclusive o lugar que você não está. Eu acho que teve um tempo em que a gente se inspirava por aquilo que estava acontecendo. E acho que até por isso as coisas eram mais segmentadas. Acho que existia, antes da abertura da internet, da globalização, algumas coisas levavam muito tempo para chegar aqui. No Brasil, por exemplo, ou para se espalhar pelo mundo. Talvez tivesse até uma identidade mais definida. Sim, né? As identidades eu acho que eram mais perceptíveis. Então, você sabia que esse produto, ele era um produto que foi desenvolvido na Itália, ele tem uma cara de um produto que foi desenvolvido na Itália, que é italiano, ou que é americano, enfim. Tá aí as guitarras que, né? Inclusive na música, assim, né? Você tem o punk inglês e você tem o punk americano, são punks diferentes. Porque você tinha um mundo mais fatiado. Em 92, quando você tem a internet, todo mundo começa a acessar tudo. E aí você tem a globalização e todo mundo começa de fato a acessar fisicamente.
Pronto, mudou completamente. Então, acho que às vezes até o pessoal fala assim, mas todo mundo faz igual em todo lugar. Não é isso, é que hoje o mundo está mais conectado. Sim. Então, as nossas influências muitas vezes são as mesmas. As nossas inspirações também são as mesmas, né? São inspirações para o bem e para o mal. Então, uma catástrofe que acontecia, imaginem, nos anos 30, acontecia uma catástrofe em algum lugar... Puta, era até difícil para você saber, e você não conseguia nem dimensionar, porque você não via a catástrofe, né? Nós tivemos, recentemente, a visão de uma guerra ao vivo, né? E tem livros que falam sobre isso. Tem um livro de branding que fala sobre isso. Como as pessoas mudaram a sua forma de consumir pós-guerra. Então, assim, e hoje não tem mais isso. Hoje nós acessamos, está acontecendo uma guerra e nós estamos lá. Nós não estamos fisicamente, mas nós somos influenciados por ela. Então, para o bem e para o mal, as nossas inspirações, as nossas criações, elas acabam se conectando com tudo isso. Acho que isso é bom, né? Ao mesmo tempo também é desafiador, porque você começa a ter um volume, como o Alessandro falou no começo. Hoje você tem muito mais pessoas falando sobre design, né? Eu tenho muito mais pessoas falam sobre design, da mesma forma que muitas pessoas falam sobre branding. O branding, todo mundo entende de branding. Isso é bom, né? E lógico que também tem o seu aspecto... O paradoxo disso é a ideia do Bauman da modernidade líquida, onde não tem mais autoridade, exatamente. Ninguém mais sabe onde consumir a verdade da coisa. E né? que passa às vezes a perder o valor, porque essa ideia da inteligência artificial que você trouxe é um pouco disso. Né? Parece até que a inteligência artificial será melhor do que a gente, né? Do tipo, mas peraí, eu criei uma coisa e essa coisa tá pegando o que eu criei e ela é melhor. Não faz muito sentido, na minha opinião. Pegando o gancho disso de globalização, etc e tal, Cláudio, você comentou da história do... Bom, Baldanzi e Novelli estão aqui no Brasil há muitos anos já, né? E com você trabalharam juntos, né? Sim. O que se viu no Brasil como um possível mercado interessante para vocês, ou mesmo você como executivo, né, como CEO da Donati hoje? A Donati também veio para o Brasil enxergando alguma coisa. O que tem no Brasil de bom? A gente está muito atrás, né? 30 anos atrás, ou a gente está começando agora um negócio novo aí? E falando em Brasil... Né? Brasil tem aqui as comidas, né? Por favor, então né, vamos estrear esse trem aqui enquanto o Cláudio vai respondendo aí, né? Não, mas o Alessandro até falou, o que tem o Brasil que é atrativo são as pessoas. São as pessoas. É inacreditável como o brasileiro ele é receptivo, né? E tem muitas pessoas, mais de 200 milhões de pessoas. É o mercado consumidor. Não, obrigado, Luiz. É um mercado consumidor que é lógico, ele é distante de muito, realmente, grandes mercados consumidores do nosso produto. Mas o que a Donati viu, inclusive que o Val estava falando, estava me lembrando, as discussões iniciais, porque o Alessandro... Quanto tempo fa, Alessandro, che sei qui? 15? Più di 15 anni? 2006, è stata la prima volta. A primeira vez foi em 2006 que a gente se conheceu, né? Então eu vou fazer uma retrospectiva enquanto vocês degustam. Como vai la coxinha? Buona. È buona? Sì, mi ricorda molto l'arancini palermitani, siciliani, fatti con altri ingredienti, ma il design è lo stesso. Ma è ingredienti proprio, buono, patate, pollo. No, qui c'è il riso e vedi come è cambiato un po', ma vedi? La forma è la stessa e il contenuto ha preso forma con gli ingredienti del luogo, quindi del Brasile brasiliano. Sì. Então, assim, a gente vem discutindo, passou um pouco de tempo, né, Alessandro? 2006. Mas desde o começo, para entender um pouco, juntando da questão da globalização, de o mundo estar muito mais conectado. Então, o que atrai a gente são as pessoas. De fato, o Brasil é mais acolhedor, é mais acessível, porque um pouco pela falta também, falta tudo no país, né? É um país novo, que vem se formando aí com uma identidade, que hoje começa a entender melhor, mas um fato importante para a Donati que percebeu que as pessoas todas querem as mesmas coisas.
pode ser de forma diferente, pode ser de cores diferentes, mas no fundo, todos querem boas coisas. Todos precisam, ou por uma necessidade que de fato, ou por uma questão de consumo, né? E o Alessandro, ele percebeu isso, né? Ele falou, caramba, o brasileiro, na verdade, ele deseja as mesmas coisas que todo mundo, do que o americano, do que o europeu. Não é muito diferente. O que limita, às vezes, é o quê? A tecnologia, matéria-prima, né? Tá, a gente foi no restaurante mesmo, né? Quem diria que o Brasil conseguiria produzir azeites com azeitonas cultivadas no Brasil? Então não tinha, né? Também o brasileiro não tinha essa percepção que poderia ter qualidades melhores. Então é a evolução. Então a Donati mesmo percebeu isso, que está no processo, tá no outro podcast a gente falou, é o momento que o brasileiro se deu conta que havendo a tecnologia, então um fabricante, por exemplo, havendo tecnologia, havendo acesso à matéria-prima, ele consegue fazer a mesma coisa, ou que o consumidor tenha em mãos a mesma coisa que é oferecida no mercado internacional. No, Ali, stavo parlando quello che sempre parliamo, no? Che il brasiliano non è che è diverso del mondo, loro vogliono le stesse cose, le stesse esigenze, forse è un po' un problema di avere la tecnologia o la capacità o anche difficoltà un po' di non avere tanta la ricchezza culturale, ma nel fondo, no, cosa dici? Diciamo che ormai di strada ne ho percorsa in Brasile e credo non certo la prima volta che sono arrivato qua, perché sono venuto con l'idea di fare il turista, perché quando mi hanno invitato pensavo al Brasile ormai con lo stereotipo di vacanze al mare, belle ragazze in bikini, divertimento, piacere e lavoro. Pensavo che quasi non esistesse solamente il piacere e basta. Evidentemente mi sono scontrato con un mondo che non era certo nella mia idea. Mi sono trovato di fronte a un'azienda Flexfor, in questo caso è stata la prima esperienza, molto organizzata, aveva veramente le carte in regola. Era una grandissima azienda, tante persone che lavoravano, tante cose da fare. Io credo di averlo detto tante volte e credo che a volte questa cosa non passi come un problema. Il grosso problema del Brasile è che non c'è la concorrenza. Nel senso, non sto parlando di una concorrenza interna, di una concorrenza internazionale. Il vostro blocco doganale ha fatto sì che vi ha fatto rimanere un po' indietro nel tempo, perché vi ha salvaguardato dall'assalto dei prodotti stranieri, ma ha fatto sì altro che non avete avuto l'occasione di crescere. Avere una concorrenza che ti spinge, che ti sprona, fa sì che il prodotto cresca e si evolva. Voi avete avuto la fortuna di essere salvaguardati dal dazo, quindi ha permesso alle aziende qui di crescere tanto, sono diventati grandi, però sono diventati grandi come volume, non sono diventati grandi come potere, come personalità, perché se si ricordano delle aziende nel settore specifico, come diceva Claudio, del settore della seduta, non credo che nessuno possa mettere nel conto un'azienda brasiliana. Ci sono aziende italiane molto piccoline, di dimensioni microscopiche rispetto alle grandi aziende brasiliane e che sono riconosciute, che i loro prodotti fanno tendenza. L'azienda brasiliana non ha questo potere, è grande come volume ma piccolissima come valore, perché non è mai stata incentivata a confrontarsi con il resto del mondo e questo ha fatto sì che non ci sia stato progresso. E il progresso c'è il fautore anche di che cosa? Di quello che dicevamo prima, del lavoro potenziale per i giovani che non possono avere sfogo in quanto ciò che è richiesto in realtà è ripreso dal mercato straniero. Nessuno chiede innovazione quando in realtà l'azienda non la cerca, perché nessuno le la chiede. Noi abbiamo avuto grandi problemi all'inizio a trovare i terzisti, cioè coloro che partecipavano alla costruzione di questa seduta.
cercavamo i colori nei tessuti, non c'erano colori che erano desueti, erano passati da decenni, e ci meravigliavamo di questa poca consistenza di ricerca e di valore aggiunto al prodotto. Abbiamo dovuto forzare molto la mano all'azienda perché ci desse la possibilità di introdurre nel loro catalogo e quindi di costringere un'azienda di tessuti a fare delle colorazioni che erano in sintonia con la moda del momento. E questa cosa ci ha fatto molto pensare, perché probabilmente ciò che è avvenuto in quel momento nel settore del tessuto lo è anche in tanti altri segmenti dell'evoluzione. Questo è un grande freno per il design in Brasile, e se qualcosa non cambia, qualcuno non si prende, come dire, coglie questa difficoltà, probabilmente trascorreranno ancora tanti anni e sarete sempre comunque al traino di culture o americane e degli Stati Uniti o europee, fino a che non riuscirete a toglierti di dosso questa sudditanza che non crea design brasiliano. Escutando o Alessandro falar e, né, pegando aí, acho que consegui compreender 90% do que ele falou, né? Porque tem algumas palavras de 90%, muito bom. Já tá otimista, hein? Muito bom, otimista, né? Só me ocorreu aqui o seguinte, por que que a indústria brasileira levou tanto tempo no Brasil, né? Obviamente, brasileiro no Brasil, estou sendo redundante. Para perceber que o desenvolvimento ele depende desse investimento. Porque para perceber que não é possível ter algo que atenda porque o Cláudio falou lá atrás, nós temos 200 milhões de habitantes. Desde o século passado, a gente já tem conexão com o mundo, certo? Uhum. Ou seja, nós temos acesso a coisas. Por que levamos tanto tempo? Não sei, talvez o Cláudio saiba dizer. A indústria brasileira levou tanto tempo para entender que, para que a gente possa produzir coisas semelhantes àquelas coisas que todas as pessoas querem, é preciso ter investimento na indústria. A indústria precisa de investimento, porque a indústria precisa ter força. Se você tem um país com indústria frágil, fraca, você não tem cor disponível, você não tem matéria-prima disponível. Mas é um pouco o que o Alessandro comentou, Val. Tô com ele nisso daí. O Brasil ficou por muito tempo, ainda tá por restrições e barreiras econômicas, né? A gente é uma democracia de economia fechada, na verdade, né? Ao contrário lá que o pessoal fala da China, tudo bem, não é uma democracia, mas é de uma economia aberta. Isso trouxe um pouco falta de concorrências internacionais. Enquanto o mundo tinha grandes concorrentes, revestimentos, tecidos, cores, aqui a gente ficou um pouco afastado porque não entrava isso no Brasil. Pelas barreiras, até o presidente Collor, não se podia importar nada. Sim. Então, a indústria, é lógico, isso trouxe, tem um lado bom, o lado bom e o negativo, né? O lado bom é que tiveram que se produzir aqui no Brasil. Mas o lado ruim é que não trouxe uma competição internacional. Enquanto o mundo era aberto, tendo concorrência internacional, globalização, a gente não sofreu essa concorrência. Estou falando do setor móveis. Tá. Né? Porque outros setores evoluíram e exportam e são grandes referências. Sim. Desculpe. Para exportar, inclusive, você tem incentivos. Mas para o mercado interno, teve essa dificuldade. Mas vem mudando, como a gente fala, vem mudando. Porque, de novo, o consumidor ele está em acesso a informações, então ele vai nas feiras internacionais, vai na feira de Milão, quando volta aqui ele procura essas coisas, né? Mas eu acho que a indústria, algumas, né? No nosso setor, a maioria, acabou ficando realmente pelo modo mais fácil, né? Não tendo concorrência, o que acontece? São produtos mais comuns, né? O pessoal brinca que tinha escritórios que as cores que tinha que escolher era preto, bege e cinza só. Branco nem tinha essa opção. Você ia num fornecedor que produzia as peças,
comecei superfície de madeira, ele mesmo não provocava isso, porque ele dizia, para que eu vou fazer estoque se eu consigo vender tudo que eu tenho nessas mesmas cores? Eu estou vendendo, para que eu tenho necessidade de criar algo novo? E isso tudo é a questão de, tirando a polêmica à parte, de matérias-primas ter no Brasil os grandes oligopólios, né? Que contêm essas matérias-primas. Aos poucos vem sendo forçado isso, porque o consumidor brasileiro, como eu falei, ele deseja as mesmas coisas. A gente fala assim, a gente impede que se importa alguma coisa, cria taxas, impedem. Por que impede isso? Porque o brasileiro, se deixar aberto, ele vai comprar, seja no Brasil, seja fora, porque ele quer boas coisas, né? Então a indústria aqui, no nosso setor, não via isso como investimento, porque ele vendia da mesma forma, né? Para que eu vou investir se eu estou já vendendo? Essa era a resposta muita. Não, mas eu sempre vendi desse jeito, por que eu tenho que fazer algo novo? Isso é uma resposta de quem não sofre uma grande concorrência. Você tem umas concorrências que você perde uma vez, mas ganha outra. E a Donati, ela veio para também impulsionar isso, né? Sim, porque é um setor da indústria que está meio... não tem muito... Não estão muito atentos. O interesse pelo desenvolvimento, né, de produtos, mecanismos, componentes de alto nível, ele meio que se perdeu, né? Se perdeu no tempo. Né? A indústria, não sei se por incentivo, não, mas... E pelo que eu entendi, a Donati, ela tem isso, né? Ela traz essa tecnologia, traz a inovação, traz esse... De novo, não é que também, assim, vamos falar assim, na Itália mesmo ocorreu algumas empresas que não entenderam essa concorrência mundial sucumbiram. Sem componentes em cadeiras, até fabricantes de cadeiras de escritório lá, tem muito pouco nos Estados Unidos. Tem microempresas, não tem grandes marcas agora. São empresas que não entenderam. Aí não tem jeito lá. Itália, mercado aberto, veio a concorrência, sofreu, tiveram que fechar. Sofreu também. Sofreu e foram. No caso da Donati, ela percebeu isso como fabricante de componentes, assim como outras empresas de outros setores na Itália, percebeu, se eu continuar vendendo só para um país e não olhar a concorrência internacional, acho que não vai dar certo. Então, mundo, né? Então ela se preocupou a fornecer e de novo, até essas concorrências internacionais, né? E Estados Unidos mesmo, China, leste europeu, Europa. E como você disse, investir em componentes, investir, por exemplo, no mecanismo de uma cadeira, o investimento é alto. Para fazer isso, você tem que ter um mercado grande. E a Donati, ela investe olhando para o mundo. Os fabricantes nacionais que eu vejo, de fato, assim, investir só para atender o mercado brasileiro é complicado. Você ter o retorno do investimento. É um baita desafio, né? É um desafio. Mas eu vejo, se ele tivesse olhado para fora e querer concorrer com o mercado internacional, sim, ele investiria. Mas é uma zona longe, difícil, dá trabalho. Poderia ser feito. Então foi por isso que a Donati percebeu isso, que ia ter esse gap. Na verdade, a gente percebeu já um pouco de algum tempo atrás, porque mesmo não trabalhando com a Donati, lá atrás eu percebia isso, que o Brasil ia ficar praticamente sem muita inovação nesse mercado. E a Donati, com essa bagagem, ferramenta de concorrência internacional, ela praticamente pode se dar o luxo que tem alguns componentes que só ela tem aqui no Brasil. Não é que eu acho lindo isso daí, porque a concorrência vai ser desafiada e ajuda a elevar o valor percebido do cliente. Quando você tem um só oferecendo um produto, que é inovação, você tem que ter maior esforço para convencer o cliente de realmente ter retorno do investimento dessa inovação. Mas o fato é que no Brasil a gente vê que as indústrias estão deixando de investir em inovação, porém, de outro lado, estão investindo em outras partes de inovação, matérias-primas, ou canal de venda, ou marca, para agregar valor. Né? Então, uma baita oportunidade para a Donati. É uma baita oportunidade dos clientes também que querem se relacionar com a Donati aqui no Brasil. Legal. Agora, ouvindo vocês falar bastante, a gente já se conhece há um tempo, e falando sobre esse assunto, eu sempre ouço vocês insistindo que o industrial brasileiro
é um cara muito preocupado com o processo produtivo, em comprar máquina. Ele está muito mais focado nesse tema do que em desenvolver marca. Então, pegando o exemplo da Donati, a gente está perto da Donati agora, né, ajudando vocês nesse desafio. E como que a marca da Donati é forte e nos contatos com os clientes que estão chegando, a Donati tem uma marca que já facilita a comunicação. O cara já conhece, já ouviu falar, já tem reputação por trás disso. Então, no fim, a gente volta para o assunto da marca como um tema, o branding como um tema fundamental para posicionamento. Não é só a inovação em si, né? Mas é como a marca se comunica, né? Então, uma marca forte como a Donati vem para o Brasil já com uma vantagem competitiva muito grande, porque tem uma marca já reputada. Isso vale para todos os outros ambientes. Agora, no Brasil, me parece que não é uma coisa normal, não é corriqueiro isso, né? O industrial brasileiro não se preocupou até hoje com essa história, né? Não, a indústria, vamos de novo, falar mais no setor que a gente realmente atua. Tem indústria, sim, no Brasil que se preocupa com tudo e um pouco mais. Mas no nosso setor, de novo, não tinha essa necessidade, porque com falta de produtos, né? O produto ele ia antes da marca. Então você conhecia o produto e depois você... Aqui mesmo, quando o Alessandro estava comentando, para conhecer o Alessandro foi através do produto. Eles mesmos tinham marca conhecida aqui. Foi através de um produto da cadeira Spirit. Tivemos um produto, poxa vida, interessante, que tinha uma articulação no encosto, que fazia um movimento diferenciado. Caramba, tem um design e função aqui muito interessante. Foi aí que a gente foi atrás e chegou neles, né? Mas a indústria, sim, ela geralmente a indústria, o nosso setor, ela está preocupado primeiro em industrializar bastante, verticalizar ao máximo, né? Ao contrário do que o pessoal terceirização, e pouco investimento em marketing, então em branding, e na verdade fazer comunicação com o cliente, de estar mais próximo do cliente. Então muitas vezes eu, sendo fornecedor de OEM, né, de peças para marcas, né, produtos específicos, muitas vezes o cliente fala assim para mim: Cláudio, eu gostei muito do seu mecanismo, mas eu acho que o meu cliente não compra. Mas se você não ter, você não vai saber, você não vai saber realmente o que de fato pode apresentar. Então muitas vezes o cliente dele não sabe de todo o detalhe, né? Ou canal de venda, ou tá no canal de venda, não é o canal de venda dele que vai vender, que é atual, tem que criar outro canal de venda, capacitar. Então, de fato, a indústria ainda tem um pouco de dificuldade, né? Mas de novo ela vem começando a se movimentar, porque praticamente no Brasil tem poucas marcas no setor, então eles vêm como espaço também, né? No, Alessandro, stiamo parlando un po' di marchio di serie, né? Qui in Brasile non è che ci sono marchio conosciuto internazionali anche, no? No, appunto è quello che rimarcavo prima, fa dispiacere pensare a le aziende brasiliane che, come dicevo, sono di grandi dimensioni, quindi di grandi potenzialità, e a queste non è riconosciuto niente di particolarmente interessante da poter valorizzare. Questo, come dicevo, è purtroppo un problema interno al Brasile. Non si sono mai posti il problema della concorrenza di design, di prestazione della poltrona, ma solamente il prezzo. Il prezzo è la cosa fondamentale che distingue poi queste compagnie. È la battaglia sul prezzo, una battaglia che è persa già dall'inizio, non si può combattere con il prezzo distrugge poi le aziende, perché li mette a un confronto che finisce per annientare le possibilità di sviluppo. Chiaramente un prezzo basso vuol dire una remunerazione bassa e una poca possibilità di intervenire su un progetto. In realtà è stato così, perché non credo che ci sia nel panorama delle aziende brasiliane un'azienda che ha creduto nell'evoluzione del progetto Seduta.
hanno cominciato a importare un prodotto nostro che facevamo in Italia, una piccola azienda, perché era una piccola azienda al confronto con quelle brasiliane, che però era conosciuta in tutto il mondo. Il prodotto Spirit si vendeva da tutte le parti, si vendeva in Germania, dove chiaramente la tecnologia è il pane quotidiano, e nonostante tutto il prodotto ha avuto un grande successo. L'hanno portato, per meglio dire, in Brasile, e da lì forse è cominciato questa voglia di emulare un po' l'idea di portare innovazione. Dopo quell'esperimento, la Flexo si è messa con l'idea di poter dare significato alla sua prestazione. Con questa idea, dopo un po' di anni, non è che è successo subito immediatamente, è nato un progetto che, devo dire, ha fatto un grande successo. È la MyShare, che è da 10 anni che è sul mercato, ha sempre avuto grossi volumi di produzione, ed è un prodotto sinceramente che ha una riconoscibilità importante, perché ha delle caratteristiche che nessuna sedia in quel momento era rappresentata nel panorama non solamente brasiliano ma anche internazionale. Infatti ricordo, se ne parlava ieri quando ci stavamo trasferendo in macchina da un luogo a un altro, che nessuno al momento della presentazione di questo nuovo prodotto pensava che fosse un prodotto brasiliano. Tutti pensavano che fosse il solito prodotto importato dall'Europa, e la meraviglia è venuta quando si sono resi conto che il prodotto era stato fatto in Brasile. Era di design italiano, va bene, però la cosa importante non era tanto il design, ma era la volontà di fare un prodotto che avesse una matrice produttiva brasiliana. E questo, anche per gli anni successivi, ha significato molto per l'azienda, che dopo quello prodotto sono stati fatti altri prodotti che hanno comunque connotato in Flexo un'azienda di innovazione. E devo dire sono stati anni molto ferventi, cioè veramente quando ritornavo in Italia ero molto più carico di quando ero partito, perché l'effervescenza di questa azienda, di questo mondo, dava molta carica anche a noi che eravamo i portatori, ma altrettanto venivamo caricati di valori nuovi, e che senz'altro in un lavoro come il nostro, se hai una potenziale, ti senti ispiratore per nuove cose, effettivamente ti dà anche la voglia di fare, di partecipare a questa evoluzione. Purtroppo sembra che questo episodio, anche se è durato un po' di tempo, si stia un po' affievolendo. Non so per quale motivo sia successo ciò, però sta di fatto che questa grande evoluzione che c'è stata in quegli anni, in questo momento non si sta ripetendo. Probabilmente perché quella famosa concorrenza di cui si parlava prima tende a portare il prodotto sempre a un livello sempre più basso, dove il prezzo è il design essenziale. Questo probabilmente ha coinvolto anche in questa deriva poco significativa, diciamo. Complementar só o que eu estava lembrando quando a gente começou a fazer um produto aqui no Brasil, uma cadeira de escritório. As dificuldades que a gente teve, como ele comentou, né? Primeira parte, matérias-primas, que era difícil encontrar, tivemos que desenvolver matérias-primas, desenvolver tecnologia de máquinas que não existiam, né? E o Alessandro bem lembrou que quando a gente lançou o produto, foi apresentado em feira internacional, e na feira internacional o pessoal passava, via assim um produto com tecnologia, com injeção plástica, com design bem diferenciado, né? E tá com medo? Tá com medo, Alessandro? Sì, sto bevendo, per dire la verità. Então, na verdade, assim, quando a gente apresentou esse produto que foi desenvolvido para fora do país, o pessoal passava e falava, mas esse produto é brasileiro? Não é possível, né? Então, quando realmente a gente teve a fase de poder investir e mostrar para o mundo, a gente demonstrou que tinha capacidade de desenvolvimento. Que isso demonstrou, isso fazem mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos que ocorreu isso. E esse é cíclico, né? Ele fala que
É lógico, ele não teve aqui na nossa pequena crise, né? Pequena grande crise, né? Da 2014, 2015, que deu realmente uma instabilidade no mercado. Mas está retornando essa fase de novos desenvolvimento, porque o pessoal está percebendo da necessidade de demonstrar inovação. De fato, sim, o mercado brasileiro no nosso setor sempre teve o drive muito forte preço nesse momento depois da crise, né? Muito apontado por design básico. Mas dependendo realmente daquilo que a empresa se propõe, porque o preço não tem muito o que fazer. Eu mesmo não consigo ajudar muito com a Donati. Mas é interessante que isso, e até comentar, né? Os fabricantes, eles desejam esse mercado, algumas têm dificuldade, às vezes entenderam, mas não deixa de forçar o mercado de preço, porque isso alimenta as indústrias, elas trazem realmente volume. Aí vem aquela questão de investimento, e aí você tem os produtos importados que são mais caros. Então, de novo, vem aquela discussão. A gente tem no Brasil grande quantidade de produtos com preços baixos e grande quantidade de produtos com preços altos. Uhum. Então, a gente se perde um pouco. Tem um grande mercado no meio que acaba ninguém olhando. Mas eu acho que nós falamos em um determinado momento sobre o quanto as mudanças no mundo todo, elas interferem em tudo isso, né? Então, nós falamos sobre o produto tem muito mais a ver com o ser humano do que às vezes as pessoas imaginam. E é preciso lembrar que o Brasil teve uma crise que começou em 2014, 2015, e aí ela lógico, óbvio que para um país do tamanho que é o Brasil, né, que tem as suas, acho que tem as suas vantagens, tem muitas coisas que são boas, ótimas no Brasil, mas é um país muito grande. E depois a gente vem, a gente tem uma pandemia no meio do caminho. Então eu tenho a sensação, por tudo que eu tenho visto, que a gente agora está voltando para um novo ciclo. Um novo ciclo, né? Porque isso foi em 2012, né? Que o Ale falou desses desenvolvimentos aí, que eu me lembro, que você também colocou. Nós estamos falando de 2012 e agora, 10 anos depois, nós estamos voltando para um novo ciclo em que o Brasil começa a recuperar, e aí recuperando, há uma tendência, né? Da indústria voltar a perceber, da gente conseguir ter também desenvolvimento, novos desenvolvimentos, inovações. Então, acho que é um momento interessante aí tanto para esse segmento, como para vários outros, né? Que pegaram que sofreram mais. Porque tem segmentos que sofrem mais, né, com uma determinada situação econômica do país, e tem determinados segmentos que sofrem menos. O que a gente sabe é que aquele que vive por preço, né, aquele que faz uma prática de preço, acaba sofrendo menos, porque ele está estruturado na lógica da escala, está, né, na lógica da hiperprodução. Né? E a pandemia acabou confirmando isso, né? Porque na pandemia teve segmentos que cresceram violentamente nos e-commerce. Segmento super luxo cresceu. E venderam muito. E muito de preço. Muitos segmentos de preço venderam bizarramente, cresceram muito. E o de luxo também cresceu muito. Então, como você falou, os dois mercados que crescem quando você tem um momento crítico. Preço cresce, porque você tem escala, e aquilo que é de demanda, que tem demanda, de alguma maneira, ele é consumido. No caso da pandemia especial, isso aconteceu. E tem o downgrade também, né? O cara que consumia um determinado produto reduz um pouco a sua expectativa. Né? Mas foi esse o lugar que mais sofreu, que é o meio do caminho. O meio do caminho. Porque o meio do caminho nunca está preparado para suportar ou uma crise ou para suportar um volume. Eu acho que o meio está no limite, né, cara? Então, porque no limite da margem, no limite da operação, né? Ele está sempre no limite. Então, assim, ele não tem potencial para segurar a onda da margem, de produzir escala, e aí quando você tem um downgrade, ele não tem como atender, e ele não tem como concorrer no mercado
extremamente canibal, né? Sim, aí qualquer crise machuca muito. Aí né? machuca mais. É. Aí machuca mais. Mas, por outro lado, quando você tem uma mudança também de ciclo, como é o que está acontecendo agora, eu acho que é esse segmento que tem maior oportunidade também de trazer inovação. Sim. Né? Porque aquele que foi lá e se posicionou para vender preço, uma indústria que foi para preço. A indústria que foi para preço, ou a marca que foi para preço, ela muito dificilmente consegue vender valor agregado. Ela tem muita dificuldade de voltar, né? Aquela outra que vendia produto muito caro, que teve que encontrar um outro lugar ali para se posicionar, ela ainda consegue ter um pouco mais de jogo de cintura com novos lançamentos, com inovações e tal. Né? Mas quem surge, quem está ali, que se sustenta nesse meio, eu acredito que tenha mais recursos para pegar um produto que tem inovação ou para desenvolver um produto. Com design. Né? Com design. O varejo de baixo valor, ele sofre muito, você vê, cara. Quantas empresas estão quebraram. Luiz Barsi diz que todos os varejos vão quebrar. Né? Máquina de vendas recentemente aconteceu o mesmo processo, então é um desafio de fato isso. Agora, eu queria voltar no ponto do... O André Gurgel, quando esteve aqui no primeiro episódio, falou disso, né? Que é o do desenvolvimento em cima dos componentes da Donati, né? Da plataforma Donati, que para ele, como designer, é muito fácil desenvolver, porque o produto já tem em si, né, o seu DNA, o design também e tudo mais, isso ajuda muito o designer. Já estamos no Lab Day 3 já, né? Sim. Já 3, né? Então já está acontecendo isso na prática. Então eu queria ouvir de você um pouco como tem sido essa experiência e do Ale também como é para ele desenvolver em cima da plataforma Donati. Não, aqui pra gente o Lab Day lá, que a gente disponibiliza o nosso showroom para debater e mostrar quais são as ferramentas. E o pessoal acaba ficando realmente surpreso. Que tira um pouco aquela imagem de que fazer um bom produto de inovação acaba sendo difícil. Na verdade, a Donati criou uma plataforma que facilita isso. É bem um jogo de Lego, a gente acho que conversou isso, né? Então, com poucos componentes, você consegue ir apresentando produtos de inovação. Muitas vezes o produto faltou um item necessário para ter um movimento, para ter uma regulagem, rapidamente você tem a adequação com nossos produtos. Essa é a plataforma Donati. Eu acho que como o Alessandro tem uma vivência grande na Europa, não, Ale? La questione di lavorare su una piattaforma che sia facile di aggiungere le cose aiuta molto nel sviluppo principalmente di sedi uffici, no? Certo, è fondamentale che ci sia l'opportunità di avere opzioni il più possibile per creare soluzioni sempre funzionali ma che possano poi dare più prestazioni o meno prestazioni alla sedia. Quindi una piattaforma così ti dà l'opportunità di cercare di trovare la tua opzione più adeguata al progetto tuo industriale. Io, se permettete, vorrei tornare indietro un attimino. Si è parlato di crisi. Si parla di crisi da sempre. Sì. Quando ho iniziato la mia attività nel 1977 mi dice sei sfortunato perché è cominciata la crisi, e quindi dal 1977 che sto sentendo la parola crisi. Ormai è diventata una parola comune a tutti i paesi e a tutte le longitudini, quindi ormai non l'ascolto nemmeno più, perché fondamentalmente per me, visto la mia esperienza, la crisi è la parola che serve all'industriale a non fare niente. Che si sentano le crisi, cosa può fare? Le crisi. È proprio la crisi che ti deve dare la svolta. L'esempio piccolo nostro, della nostra attività, che eravamo in cerca di lavoro, che nessuno ci dava opportunità, eravamo in crisi, non sapevamo come svolgere. È stato il momento lì della rivolta, di dire no, affrontiamo la crisi. In che maniera? Diventiamo noi stessi produttori di noi stessi che crediamo in quello che facciamo. E la risposta deve essere quella quando c'è la crisi. Quando va tutto bene, chiaramente chi è che ha la volontà di cambiare le cose? Ma nel momento della crisi si vede
la capacità anche dell'azienda di saper rispondere. Questa parola purtroppo serve molto a come determinare lo stato di fatto. Nessuno poi vuole fare, perché c'è la crisi, come vuoi fare? C'è la crisi. La crisi è un po', diciamo, la scusa per non fare. Quindi credo che invece bisogna approfittare delle crisi. Le crisi hanno sempre portato poi al miglioramento delle cose. Quindi le crisi sono sempre cause, diciamo, non naturali ma artificiali per non fare, perché è più facile non fare che fare, anche perché talvolta bisogna sapere anche cosa fare, e questo non è detto che sia capacità di tutti sapere cosa fare. Quindi mi auguro, io l'ho sperato, mi auguro che ci sia questo spazio anche per i giovani per dimostrare che c'è la possibilità di migliorare, ci deve essere la volontà di migliorare, e credo che questa non manchi nei giovani, ma manca nelle aziende. L'azienda non ha paura, non sa in che maniera investire i propri guadagni sull'innovazione. Quale sia il motivo non lo so, se proprio i proprietari non sono in grado, se non c'è nessuno che dà una prospettiva nuova. Sta di fatto che la situazione è questa, è immutata da tanto tempo, e ti ripeto, quando poi le aziende si battono sul prezzo è già una sconfitta per tutti. Escutando você falar sobre isso, eu me lembrei daquilo que nós falamos sobre os jovens não entenderem que toda a trajetória ela tem as dificuldades, e é com as dificuldades que a gente se aprimora e ganha conhecimento para ser rápido nas respostas. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que, de fato, a gente tem como, né, a indústria, ela tem como hábito utilizar a crise para segurar quando deveria, e ainda mais eu que trabalho a minha vida inteira em marketing e comunicação, é quando a gente diz assim, cara, é agora que você tem que enfiar o pé, porque é na crise que você tem que enfiar o pé. Se você estava fazendo investimento para fazer com que o mercado se aqueça, é nesse momento que você deve investir, não recuar. Porque se você está recuando, você está fomentando a crise. E eu concordo plenamente. Eu quero acreditar, como você, que os jovens, eles que estão vindo para o mercado e que serão diretores de desenvolvimento de produtos do futuro, que serão CFOs, que serão CEOs, que eles passem a ter um comportamento diferente. Porque não consigo enxergar um caminho muito diferente disso para que toda a economia, o mundo e as indústrias, elas ajudem a ter um mundo mais estável. Ele sempre vai ter crise, porque tem aquela crise que a gente não espera. Exemplo que está acontecendo no Sul agora. Aí tem a crise natural, que ela vai de fato ter algum impacto para aquela indústria. A indústria não pode produzir. Essa de fato é uma crise. Agora, aquela que está relacionada a uma economia global, que foi de certa forma aconteceu, né, no Brasil e tal, e que a gente é cada vez mais sensível num mundo conectado, ela requer ousadia, requer olhar para a crise e falar assim, pô, eu preciso agora abrir mão um pouco do conforto da indústria e agora eu preciso colocar no desenvolvimento. Eu concordo totalmente. Eu acho que há uma lógica invertida. A mesma lógica que está invertida no investimento em marketing, em comunicação e branding, ela está também invertida no desenvolvimento de produto. Está totalmente invertida, né? Porque é naquele momento em que a gente deve fazer, né? Das duas coisas das que eu mais gosto na minha vida, das coisas que são criadas pelo demônio, que é a Nutella e o leite condensado, ambas foram criadas na crise, né? Nutella na Itália, na crise do cacau de 51, foi inventada lá o creme de avelã para substituir o problema do cacau, e o leite condensado na Guerra Civil Americana para alimentar soldado. Então, num problema gravíssimo econômico, surgem duas coisas que hoje são incríveis, adoradas, viraram uma marca. A Nutella é uma marca absurdamente reconhecida, não é? No Brasil também tem um case interessante, apesar de eu não gostar nem um pouquinho, mas é do Quick, que é aquele
Tipo um Nescau, só que de morango, né? Na época da inflação do Sarney, o Brasil tinha um negócio chamado inflação. Não sei se na Itália existe isso. Sì, Aqui- certo. no, Non ci facciamo mancare niente. no Brasil, no meados de 80, 90, a inflação brasileira era muito elevada. Então, o produto custava 100 num dia, no outro dia custava 1.000. No outro dia custava 5.000. Então, as pessoas não conseguiam estocar, né? Sim. Então, quando achavam um preço bom, estocavam. O Nescau era um produto muito submetido à inflação, o achocolatado, né? E aí criaram o Quick, que era um substituto que tinha preço estável. Então ele nem era tão bom como acho que ninguém gosta. Que eu não sei se tem alguém que gosta de Quick, por favor, comenta, porque, enfim. Mas não tem mais? Eu nem sei Não, se tem, mas tem. foi criado com o objetivo econômico de estabilização da moeda. Então, a crise também leva a gente a quebrar a cabeça e pensar Sim. coisas diferentes, né? Eu acho que isso é um ponto que o Ale comentou, que hoje eu estou entendendo muito italiano. Acho que é a cerveja. De repente é isso. Anche il portoghese, guarda. Boa. Mas faz todo sentido, né? Sim, faz todo sentido. Eu acho que é que tudo gira em torno, na minha cabeça, tudo gira em torno da mesma coisa, né? Se as faculdades, se as empresas, se todos que estão envolvidos com o desenvolvimento de algo estiverem sempre de olho naquilo que está depois do resultado do desenvolvimento, que é o ser humano, a gente, em teoria, nos acovardaríamos, as empresas se acovardariam menos na hora em que é preciso investir. Porque eu tenho sempre um resultado final para aquilo que eu faço. O resultado final, ele sempre responde à expectativa ou à necessidade de alguém, que é um ser humano. Sempre vai ser. Isso nunca vai mudar, né? O Alessandro e o Adriano nunca vão criar um produto, não sei, talvez. Agora tem o pet, né? Mas eu ia dizer para um hipopótamo, por exemplo, né? A gente não cria coisas para esse tipo de necessidade com tanta frequência como criamos produtos para o ser humano, né? Então, assim, o objetivo de todas as criações, o objetivo da comunicação, o objetivo do marketing, ele deveria ser melhorar sempre a qualidade do conjunto, a qualidade do grupo. Não melhorar a qualidade de uma pequena parte, porque senão ele perde o sentido. E a gente está começando a perceber isso, né? Então, o capitalismo ele está sendo questionado porque começa a se questionar, fala assim, pô, será que vai dar certo essa parada? Será que ele se sustenta? Né? De qual forma ele se sustenta? Ele só se sustentaria se quando a gente consegue equilibrar mais essas forças. Então, quando a gente consegue produzir mais para aqueles que consomem e as pessoas terem mais condição de consumir. E buscando aquilo que você falou em um determinado momento. O Mano Brown falou isso recentemente. Todas as pessoas querem aquilo que é bom. Você não vai encontrar um ser humano que o cara fala assim, não, só gosta de coisa ruim. Pô, não, eu adoro sentar numa cadeira horrorosa, que me dói a coluna, que machuca... Ou se a pessoa gosta disso é porque não tem referência, né? Quando ela usar alguma coisa melhor, ela vai mudar. Provavelmente porque ela sequer se questionou sobre isso. Agora, quando ela come a Nutella, que é saborosa, ela vicia. Quando ela senta em uma cadeira bem desenvolvida e ela se sente confortável e trabalha melhor, ela não vai querer mais sentar numa cadeira ruim, né? Quando tem um móvel na sala dele, que ele vai conseguir assistir Netflix por mais um episódio da temporada, ele também não vai querer deixar de fazer isso. Então, eu acho que assim, existe uma oportunidade bizarra no mundo, porque todas as pessoas querem as mesmas coisas. É só uma questão de olhar, talvez, né? Isso que o Ale trouxe de fato é muito importante, porque é o olhar para o desenvolvimento, né? É isso. O mercado, mesmo concorrido, demais foi de concorrência, tá olhando para a cerveja e lembrando que o mercado de cerveja era uma coisa há 15 anos atrás. Era quase que estagnado, né? Briga na TV, um monte de marca, blá, blá, blá. De repente, a cerveja artesanal cria um outro mercado. Um mercado com você vai no mercado hoje ver cerveja, cara, quantidade de marcas de cerveja que surgiram
para um mercado que sequer existia, a ponto das pessoas hoje fabricarem cerveja em casa, para a tristeza das mulheres que são esposas dos caras que se aventuram nisso, né? Sim. E que fazem cervejas ruins. Né? Exatamente, mas o mercado ficou um mercado enorme, quer dizer, então as coisas se transformam realmente, né? Então essa visão é muito importante. Mas eu fui avisado pela produção aqui que faltam 20 minutos. Então, Quanto? 20. Então, vamos já pegando esse caminho para as considerações finais. A gente fala um pouco de falar de China. Não sei se a gente vai pegar essa carona nas suas considerações finais ou se a gente deixa isso mais livre. Acho que também, seria legal. O Alessandro conhece o Brasil já há um bom tempo, né? Ele já está há muito tempo aqui. Acho que seria legal se ele conseguisse nos dizer, né, nessas últimas, agora praticamente a última fala, o que ele enxerga de diferente no Brasil que ele conheceu em 2006 para o Brasil di oggi. Ora vorrei approfittare di questa cosa per introdurre un argomento che non è stato ancora toccato, ma che sembra non abbia, come dire, incastro in quello che si dice, ma è fondamentale. L'ecologia. Il tema ecologico si affronta, secondo me, sempre nel modo sbagliato, perché l'ecologia deve portare guadagno. Se non porta guadagno non è una cosa interessante. Prima abbiamo affrontato il tema del valore del prodotto. Cosa succede? Per guadagnare tanto, un'azienda che fa un prodotto povero, di poco valore, deve produrre tantissimo e quindi inquina tantissimo, perché questo prodotto poi in qualche maniera va smaltito. Un'azienda che crea qualità, il suo prodotto dura tanto tempo, molti anni, 10, 20, quindi in realtà inquina di meno. Per cui questa corsa a produrre sempre di più, prendere di più, in realtà è una mancanza di conoscenza del tema ecologico. Per cui probabilmente, senza andare a cercare formule magiche che oggi non abbiamo, già il fatto di contenere una produzione, di produrre prodotto di qualità che dura nel tempo è già un buon atteggiamento nei confronti dell'ecologia, del nostro territorio, del nostro paese. Quindi vedete bene che tutto poi ritorna. Per cui quando una cosa è fatta bene, quando questa è costruita col materiale giusto, quando è stata approvvigionata nel modo migliore, probabilmente costa un po' di più, però ti conduce a produrre un prodotto migliore, un prodotto che dura nel tempo, un prodotto che inquina di meno. Per cui quando c'è sempre una bontà di progetto, perché si parla sempre di progetto, il progetto ora noi l'abbiamo individuato design come forma, ma non è quello, la sostanza è da un'altra parte. Il progetto parte prima, il progetto è un modo di interpretare la vita, un modo di essere professionisti, un modo di vivere. Ecco perché secondo me l'ecologia andrebbe insegnata in questi termini: produrre di meno, produrre quello che è essenziale, eliminare il superfluo, e questo sarebbe già un grandissimo passo verso quel mondo green che tutti vogliamo, ma che credo in questo momento non sia una grande aspirazione. Però questo sarebbe già un piccolo passo verso la comprensione di che cosa può significare un pianeta green. Fantástico, hein? Bom, gostei. Muito bom. Non a caso, voglio dire, l'età mia mi consente di fare queste valutazioni. Evidentemente certe cose vengono dall'esperienza. L'esperienza ti dice che è così. Sì. Cioè, ora faccio un brutto esempio. Comunque esistono prodotti della maglieria intima da noi costano €1, €2, €3. Io nel mio cassetto avrò 20 slip. No? Non so di che cosa farne, però mia moglie intanto ne compra e si aggiunge. Io prendo il primo, lo consumo, poi la moglie lo mette a lavare, poi il secondo e il terzo, e arrivo al quarto, perché la moglie riporta quelli lavati, e quindi ricomincio 1, 2, 3, 4. Al 16° non ci arrivo mai. Per cui dal 4 in poi sono inutili, sono prodotti che non servono a niente, però serve all'industria a fabbricare, quella a vendere, tanto è poco prezzo, quanto è poco prezzo. In realtà quel poco prezzo ce lo fanno pagare in un'altra maniera. Sì. Quindi bisogna avere la coscienza di
comprare il giusto e comprare il migliore, perché probabilmente ci conviene di più alla fine. Si spende di più, ma in realtà è la spesa che ci rende poi nel tempo. Ale, posso domandare una cosa? Tutto quello che vuoi, basta che tu non mi chieda soldi, poi va tutto. No, è perché conosci il Brasile já può dire, no, per noi il sentimento. Qual è la differenza di oggi, in questo momento, l'Europa e il Brasile? Qual è il sentimento che ha? Sentimento rispetto a che cosa? Rispetto alle persone, Le persone, le possibilità anche, no? Ascolta, la differenza è molto, purtroppo è molto semplice. Il Brasile è un paese giovane, quindi ha una potenzialità davanti che è enorme. L'Europa è un paese vecchio, ma vecchio non è solamente di età, è un problema proprio di qualità, di cultura che sta regredendo. Oggi purtroppo stiamo tornando indietro, non c'è c'è una crisi culturale, c'è una crisi grossa, e questa è dovuta a tante cose, alla paura delle persone, al mondo che non è certo ti dà garanzie di sicurezza. Il Brasile è giovane, avete una bella gioventù, avete materie prime, avete spazio, avete possibilità di fare, avete quindi un futuro che vi dovete creare. Io mi auguro che non prendiate troppo esempio dal nostro, che probabilmente non è un grande esempio, ma potete cominciare a trovare delle soluzioni nuove che probabilmente, che le sa, tra qualche anno potrebbero servire a noi a ricostruire un qualcosa che stiamo perdendo. Quindi ben venga il Brasile a, come dire, a dimostrare che si può fare di cose nuove e probabilmente anche migliori. Grazie. Bello. Bom, Muito bem. bom. Beh, E você, Cláudio? Desculpa. Eu ia perguntar para o Alex, só para fazer as considerações finais, se tem alguma pergunta que a gente não te fez, que você gostaria de responder. Veio de tão longe, então parafraseando o Abu Janra, né? Tem alguma pergunta que você gostaria, algo que você gostaria de dizer que a gente não te perguntou? qualche domanda. Credo che in realtà se no, come dire, non ho espresso tutto in questa occasione, visto poi il tempo non è tantissimo, mi auguro di poterlo esprimere magari in un altro momento. In questo momento non mi viene nient'altro da dire, sinceramente. Mi sembra di aver svolto il tema. Il tema è grande e avrebbe bisogno di tante parole, ma probabilmente più delle parole qualche fatto potrebbe essere più necessario. Maravilha. Legal. Minhas considerações é aquilo praticamente que ele comentou, né? O recado, amigo aí de tanto tempo, ele conhecendo aí o Brasil, vindo de fora ali da Europa, vindo aqui, o que ele tá vendo? Ele tá vendo, ele foi gentil em dizer, uma tristeza generalizada na Europa. Uhum. E ele vem aqui no Brasil para revigorar a energia. Na verdade, ele vem aqui para botar carga e energia. E o recado que ele dá é que a gente tem muito potencial, espaço, pessoas acolhentes, né? Pessoas têm um potencial enorme. Que ele tem a esperança que o Brasil ensina a eles a ser felizes novamente. Eu acho que isso é um recado Muito bom. muito bom. Grazie, Ale. È stato un piacere, come lo è sempre quando vengo in Brasile, devo dire, è sempre un bel momento che chi sta in Italia non capisce, perché quando dico che vengo in Brasile si immagino chissà che cosa. Ne devo deludere perché io vengo a lavorare, lavoro volentieri, il resto non si può E si fare. lavora tanto, eh? Si lavora tanto, posso confermare che si lavora tanto. E me escuta falar, né? E aí, meu filho, você? Eu conhecendo o Alessandro há algum tempo, eu acho muito legal, mesmo ele nunca tendo falado sobre esse lance do Brasil, é claro que para quem está aqui a visão é diferente, sempre é diferente, mas eu sempre percebi isso, a gente já discutiu muitas e muitas vezes isso, né? O Brasil ser um país muito gigante, muito grande, com muitas possibilidades. E eu vou sempre repetir a mesma coisa. Eu gostaria que
As pessoas que são, né, estão discutindo tanto a questão das novas gerações, dos millennials, das Gen Z, tal. O que eu gostaria é que esses jovens que tornam esse país tão jovem, percebessem isso, percebessem o tanto de oportunidade que existe dentro do Brasil e focassem em entender o conceito de desenvolvimento. Porque no dia a dia, no trabalho, essa percepção que ela paira, que eu não sei, é uma sensação que me dá, eu posso estar completamente equivocado, paira de que muitas experiências passadas ou conhecimentos, eles são pouco importantes, né? E eu acho que se não tomarmos cuidado com isso pode ser uma grande armadilha. Porque assim, você não constrói nada, você não desenvolve nenhuma inovação sem conhecimento profundo. Você não constrói inovação sem entendimento profundo. Você não constrói inovação sem também questionar o que está acontecendo. Olhar para um problema, olhar para uma possível crise, que ela pode ser ambiental, que ela pode ser de ordem econômica, que ela pode ser de ordem relacional ou geracional, e falar assim, não, peraí, nós temos o nosso papel, cada um tem o seu papel no desenvolvimento, porque o desenvolvimento é sobre meter a mão na massa, o desenvolvimento é sobre fazer, né? Eu sempre gostei da indústria, a indústria sempre foi uma coisa que me encantou, tanto que trabalho há tantos anos atendendo tantos clientes, e o lugar que eu mais gostei de trabalhar e onde eu mais me sinto bem trabalhando é quando eu estou dentro de uma indústria. Eu me lembro desse cliente que nós falamos aqui, de um dia o CEO dizer assim, pô, você já pode apresentar a fábrica toda, você conhece tudo isso aqui? Sim, eu conheço, porque eu acho fascinante você transformar matéria-prima em alguma coisa, né? E transformar matéria-prima em alguma coisa significa que você está olhando para quem vai usar aquela coisa. Quando você olha mesmo, né, para o povo, para a população, para o país, você se sente inspirado em criar alguma coisa. E aí quando eu vejo a fábrica soltando um produto lá no final, você fala assim, pô, isso aqui vai para uma pessoa, isso é muito legal. E às vezes a impressão que a gente tem, é óbvio que às vezes a gente está influenciado pelo volume de informações que correm por aí, é de que está havendo pouca atenção para isso, que as pessoas não estão tão atentas para isso. É só isso, eu acho que a gente tem muito o que desenvolver ainda, acho que eu estou bastante confiante nesse novo ciclo aí. Legal. Fazer. Eu tô preocupado com você hoje que não causa nenhuma polêmica, não vai ser cancelado. Hoje não deu, porque como eu ia causar uma polêmica com o Alessandro, eu não consigo fazer polêmica com ele me quebra nas polêmicas. Não, mas você falou um negócio que eu acho muito louco. Eu vi recentemente um cientista brasileiro chamado Miguel Nicoleles, não sei se vocês conhecem, se não, vale a pena ver as entrevistas todas do cara. Eu vi. Ele é um neurocientista muito renomado fora do Brasil. Inclusive o Neuralink do Elon Musk é inspirado em um dos projetos que ele faz parte, né? E ele fala que a inteligência artificial nunca vai substituir a inteligência humana por várias razões. As inteligências humanas. As inteligências humanas, a forma como o computador foi programado, a forma como o ser humano o programou é diferente como o cérebro humano reage. Totalmente diferente. E ele é um senhor, cara, super experiente, com pouca preocupação com a forma como ele diz as coisas, mas o conhecimento que está por trás disso, sem a preocupação da marca, ele não está preocupado com marca, né? É incrível. Então, acho pegando o gancho nisso que você disse, aqui tem um monte de pessoas com os cabelos e as barbas já brancas, como que isso é importante a gente valorizar anos de trabalho, né? Eu vendo vocês trabalhando lá, no mercado que eu desconheço, mas vendo vocês em operação, vendo como é tudo muito simples, porque como vocês falaram no início, já trabalhou muito nisso, já fez muitas vezes esse conhecimento prático, empírico, ele se sobressai àquilo que hoje a gente ouve muito assim, tive uma ideia. Pô, mas essa ideia não serve para nada, tive um insight aqui, se a gente fizesse, mas cara, você nunca experimentou isso na prática? Eu acho que isso é muito valioso, né, nos tempos de hoje, tá uma mesa como essa que é muito legal, poder aprender, né, poder estar nesse meio aprendendo com quem sabe o que está fazendo. Então acho que, eu não sei se é talvez uma utopia, mas eu espero que haja um recomeço, um ciclo novo,
onde o capital intelectual seja mais valorizado, né? Onde a gente tenha a experiência de fato, prática, intelectual como prioritária, no lugar de as startups que estão modificando o mundo, o cacete, 70% quebram. Então, pera um pouquinho, alto lá, não é isso, né? Sim. Então, acho que a gente precisa mudar um pouco esse pensamento. É um desabafo. E pronto. Legal. É isso. Sì, ma infatti la cosa che non deve far paura è l'intelligenza artificiale. Quella che fa paura è l'imbecillità delle persone. Quella è molto pericolosa. Muito bem, exatamente. E com essa frase maravilhosa, a gente vai encerrar o nosso podcast de hoje, agradecendo a presença de todos, agradecendo por estarem acompanhando a gente também nas redes sociais. A gente tem observado muita interação, acompanhando nossos conteúdos. Então, a gente está lá no YouTube, o episódio 1 do podcast está lá no YouTube. Tem vários cortes também no Instagram. Assistam o episódio com o André Gurgel, que foi incrível, né? Tem a história da caneta Bic, que já bombou, já ficou super famosa. Tem lá também várias coisas sobre o Lab Day, né, Claudio? Quem quiser poder participar, agendar, né, lá com o time da Donati lá para poder estar lá. E também acompanhar a Baldanzi Novelli lá no Instagram, Baldanzi Novelli Designers, que está lá como perfil no Instagram, afazedoria.com, se quiserem conversar um pouquinho sobre negócios, e é isso. Então, muito obrigado, até o próximo episódio, a gente se vê e vamos olhar para aquela câmerazinha ali, ó. Falou! Ciao.